Olá pessoal, dando aqui sequência aqui a aula de 3D do AutoCAD, né? E nós estamos aqui montando aqui um galpão, né, em estrutura metálica, e através deste galpão estamos aqui utilizando algumas ferramentas 3D, né? E ao mesmo tempo estamos aqui aprendendo, né, utilizando essa ferramenta, né, tão essencial. Bom, aqui eu estou com um desenho, ele está no módulo em perspectiva, eu vou colocar aqui no módulo em paralelo. Bom, o que nós vamos ver a próxima ferramenta aqui do AutoCAD, né, seria a ferramenta, vamos aqui, né, em primeiro lugar, vamos aqui no caso, aqui na engrenagemzinha, vamos colocar aqui 3D Basic ou 3D Modeling, que são as duas áreas específicas do 3D do AutoCAD, né? Vamos posicionar aqui também a barra, né? No caso seria a linha de comando, né? É aqui que nós inserimos os comandos. Então nós já verificamos aqui o box, né? Já podemos aqui então trabalhar um pouco o box, algumas ferramentas de extrusão, como o Extrude, né? Se eu não me engano, nós não vimos ainda Sweep, Revolve e nem Loft, porém nós vimos aqui Press Pull. Bom, o que eu vou fazer aqui na verdade agora é usar mais uma ferramenta aqui do AutoCAD para que nós venhamos assim a aumentar o conhecimento em torno das ferramentas do 3D. A próxima ferramenta a utilizarmos vai ser essa Polysolid, né? Vamos entender como é que funciona o Polysolid. O Polysolid geralmente é usado para desenvolver uma parede, né? Embora eu possa mesmo fazer essa parede através do próprio box ou gerando uma extrusão através de um esboço, né? Aí estaria utilizando o Extrude ou então o Press Pull. Mas aqui no caso o Polysolid ele é interessante, né? Eu vou simplesmente aqui primeiro, antes de utilizar o Polysolid, vou digitar CP ou CO, né? Que é o copy do nosso AutoCAD, né? A tecla de atalho seria CP ou CO, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente copiar aqui mais para cá, tal. Simples, porque eu vou na verdade deixar apenas o centro, né? Quanto tem aqui 5 metros, eu vou deixar apenas a abertura no centro, exatamente 5 metros. E eu vou cercar todo em volta aqui do meu galpão, utilizando o comando Polysolid, né? O comando Polysolid, vamos lá, deixa eu fazer uma linha aqui. Vamos estudar esse comando aqui primeiro para depois aplicarmos ele então aqui no nosso projeto, tá? Esse desenho, esse galpão 3D. O Polysolid, ao clicar no Polysolid, eu tenho algumas informações, né? Que é no caso objeto write justify, né? Justify seria justificar, né? Seria mais ou menos isso. Então eu vou justificar. Ao clicar em J, eu tenho três opções: left, center, right. Ou seja, essa parede que eu vou fazer, que eu vou desenhá-la, ela pode ser feita com base em uma linha, logicamente, mas utilizando o left, né, direita, esquerda, né, left, right, né, esquerda, direita, e o center. Ou seja, se eu clicar, por exemplo, aqui, no left, né, que é o L, e clicar, por exemplo, aqui, olha, observa que essa minha parede aqui, ela está sendo construída do lado, de um lado dessa linha, qual eu desenvolvi aqui agora, qual eu desenhei, certo? Então vamos lá, vamos aqui, ó, uma vez que eu fiz a parede, vamos colocar aqui, ó, para você ver, tá vendo? Ó? Agora, novamente, se eu digitar aqui, né, o Polysolid, eu tenho a opção também, ainda em justificar, a opção de escolher right, e aí ele vai vir para o outro lado, tá vendo? Então, left é um lado, right do outro lado, e eu posso desenvolver essa parede minha utilizando o centro da linha como referência. Então, tá vendo? Essa linha nada mais é que uma referência para mim aplicar a minha parede, ó, tá vendo? Então, essa parede ela pode ser aplicada com base no centro, com base na linha
do lado direito ou do lado esquerdo da linha. Essa é o Justify, no caso, né, a configuração que nós fazemos aqui logo que nós aplicamos no Polysolid. Porém, o mais importante, obviamente, é definir a altura e largura, né, da nossa parede. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu clico em Write, eu tenho 80, né, da minha parede. Vamos aqui novamente. Se eu clicar em Wide, eu tenho 5, no caso seria a espessura da parede. Vamos colocar, por exemplo, aqui nós estamos em milímetros, vamos colocar, por exemplo, aqui, vai 150, vamos assim dizer que seria a medida de tijolo. Notou? Eu coloquei 150. Vamos aproveitar o Write também, clicar em Write, que é a altura, e vamos colocar uma altura de 2 metros. Então, vou digitar 2000 aqui. Então, eu já defini 2000 para a altura, 150 para a espessura, né? Então, eu vou ter uma fiada aí de 2 metros de tijolo. Então, olha, clicando aqui, eu puxo então e olha, né? Vamos aqui dar um Enter. Então, eu já tenho então a minha parede, né, formada aqui. Com o D de distância, eu posso confirmar essas medidas ao clicar aqui, né, clicar numa linha transversal. E ele já vai me pegar, então, a altura de 2 metros e a espessura de 150, que está em X, 150, e em Z, 2000, que é a altura. Ok? Então, uma vez que eu já defini, eu também posso, né, vamos aqui partir para a última informação, que é esse objeto. Esse objeto é quando eu clico no objeto, ele automaticamente ele já define a parede. Então vamos lá, eu cliquei aqui, objeto, cliquei no objeto, pronto, ó, surgiu aqui a parede com base nesse objeto, certo? Então, olha, sabendo já e configurando essas informações, eu vou então agora colocar uma parede deste lado, né? Então vamos lá, comando Polysolid. Com base, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, olha, com base aqui, fechando aqui. Pronto, então eu tenho uma parede quase fechando aqui, né? Notou? E aí eu vou fazer aqui também do outro lado, clicando em Polysolid, né? Só dei um Enter aqui confirmando, né? Então vamos fechar aqui. Muito bem. Deste lado aqui, né, eu vou fazer a mesma coisa, vou aplicar aqui o Polysolid, né, vamos pegar aqui, olha, o meio da linha e fechar aqui, ó. Ok? Bom, então esse é o comando Polysolid, tá? Agora que aprendemos a utilizar o comando, simplesmente eu só vou copiar com base aqui, ó, nós temos referências que são essas linhas de eixo, ó. Isso facilita muito na hora de executar um desenho 3D, porque com base nessas linhas de eixo, eu só replico, né? Fazendo aqui as cópias. Agora a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, só que desta vez eu vou copiar todas essas paredinhas aqui e com base aqui, olha, nessa linha de eixo, vou jogar aqui para cá deste lado, tá vendo? Dessa forma, com base nessas linhas de eixo, eu tenho aí uma precisão maior, né? Então vamos lá, vamos aqui também comando copy, selecionar e vou clicar aqui e já vou levar aqui para o final do nosso galpão, aqui a parede lá do fundo. E para finalizar a parede aqui, nós vamos então, no caso aqui, eu posso emendar a parede utilizando o Press Pull, né? Vamos aqui jogar aqui a parede aqui, olha, Press Pull. E também unir, aqui no caso, tá, mas talvez você pergunte para mim, cadê as colunas? Verdade, eu havia me esquecido das colunas. Então vamos lançar essas colunas que estão aqui à frente, também lá no fundo, né? Então comando CP ou comando copy. Seleciono aqui, no caso, a minha coluna, né? Vamos lá. Uma vez que eu selecionei a coluna, Enter, cliquei aqui na linha de referência da frente e vou levar lá para a linha de trás. Ok?
E agora então eu vou fechar aqui com uma parede também, né? Utilizando novamente o comando Polysolid. Estou pegando aqui, olha, o meio, tá vendo? Com a linha com, né, no caso, midpoint, né? E pegando exatamente o ponto do meio e fechando aqui, no caso, a parede. Bom, então nosso galpão está quase pronto, né? Tem algumas informações ainda a ser passadas, mas o fato de a gente concluir esse galpão aqui, a vantagem é que a gente vai poder então recorrer àquelas ferramentas a qual comentei, que é o Flatshot e também a Viewbase. Viewbase, né? Através dessas ferramentas nós fazemos o detalhamento. Antes ainda de encerrar, vamos fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar, né? Vou selecionar aqui, não preciso isolar tudo, mas simplesmente só aqui Bem, agora então a gente vai criar aqui um esboço utilizando o comando retângulo. E nós vamos aqui então, pronto, fechar de uma ponta a outra, né? Eu vou então esconder, né, através do botão direito do mouse, no Isolate, eu vou em Hide Objeto, esconder os objetos, mantendo apenas o esboço que eu fiz em volta da placa, né? Agora eu vou jogar, por exemplo, aqui 50 milímetros, comando offset 50 milímetros, e agora o que eu tenho aqui na verdade e o que eu vou fazer aqui na verdade é deletar o retângulo menor, vou dar uma extrusão aqui, olha, comando extrude, poderia ter feito isso com o comando box, poderia também, né? Então vamos aqui jogar, por exemplo, 500, que vai ser a altura da minha base, e vou chanfrar aqui no caso as quinas aqui no caso o que será a minha base, né? Então eu chanfro aqui utilizando o comando do chanfro, e é exatamente este comando aqui que eu vou usar, olha, comando chanfro. Ao clicar aqui, ó, na quina, ele pede para escolher entre next e ok corrente, né? Eu vou clicar em next, né? Ok. E eu vou digitar o valor do chanfro de 50. E vou novamente clicar 50. Então vai ser um chanfro, né? Que vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai dar um 50 por 50. Então vamos lá. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. Vamos ver se vai fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, fez. Só não fez aqui que eu não peguei. Então vamos lá novamente, cliquei aqui. Ok. Então tá, desenvolvi aqui então uma base, né, no caso, né, como se fosse uma sapata, né, para a nossa coluna. Vamos aqui então dar um end object, né, isolate, né, finalizar o isolamento do objeto. Então eu tenho aqui uma sapata, vou através do comando properties, né, selecionei a sapata, vou simplesmente só mudar a cor aqui dele para uma corzinha mais, um tom mais, só para diferenciar mesmo, né? Sempre que eu quero fazer uma alteração aqui, eu trago através da tecla de atalho MO, que é o painel de propriedades, né? Bem, para fechar aqui agora então a sapata, vou dar um CO, né, ou CP, com base nessas linhas de referência, eu vou jogar, né, vou clicar na ponta delas e vou transferir, né, essa sapata aqui, no caso, para as demais colunas, né? Então tá. Uma vez feito isso aqui, olha, poderia utilizar o array? Poderia também, tá? Mas assim, existem comandos que eu posso utilizar, né? Se tratando de pouca coisa, né? Posso utilizar essa didática mesmo de, né, copiar, colar, né? Copiar, colar. Então vamos lá, comando
copy, vamos aqui transferir, né? O que está faltando agora também, né, para dar uma boa adiantada nesse projeto, seria transferir, no caso, essas terças, né, para as demais colunas. Então, deixa eu clicar aqui. Bem, feito isso agora, então, né, vamos lá selecionar aqui, nos certificar de que nós não esquecemos de nada. Vamos lá. Ok, pronto. Então tá, fechou aqui. Tá, muito bem. Agora simplesmente eu vou dar um Enter e vamos, com base aqui em referência, vamos aqui copiar. Vamos mantermos uma cópia. Ok? Próxima aula vamos então verificar novos comandos aqui, que ainda que não venha a ser aplicado aqui, nós vamos observá-los, né? Como utilizá-los. No caso, o revolve, o sweep, ok? Então tá aqui, ó. A nossa terça ela já foi distribuída, o nosso galpão, né? Vamos colocar aqui no modo assim, zoom perspectiva, para ver como é que tá ficando. Legal, né? Então bom. E ok.